O funk carioca MC Kátia, de 47 anos, morreu vítima de uma infecção bacteriana. Ela estava internada havia um mês e teve várias complicações de saúde. MC Kátia foi internada em julho para a retirada de um mioma no útero e não saiu mais do hospital devido a outras complicações. Ela foi vítima de uma trombose e precisou amputar parte do pé direito. O quadro de saúde da cantora piorou e ela teve que amputar a perna. Na sexta-feira passada, MC Kátia contraiu uma bactéria e foi levada para o Centro de Terapia Intensiva. A cantora também apresentou um quadro de pneumonia. Os médicos tiveram que induzi-la ao coma e ela passou a respirar com a ajuda de aparelhos, mas não resistiu. A funkeira começou a se destacar no início dos anos 2000. Em 2020, participou do clipe da música Rainha da Favela, de Ludmilla, uma homenagem às mulheres do funk. Vários artistas lamentaram a morte da cantora pelas redes sociais. MC Pocahontas escreveu: "Descanse em paz, MC Kátia, nossa eterna fiel." Ludmilla postou: "Hoje o funk está de luto. MC Kátia nos deixou, mas deixou também um legado para nosso movimento." Lesca Popozuda também prestou homenagens. "Que tristeza perder minha amiga. Só Deus sabe a tristeza que estamos nesse momento." Tati Quebra-Barraco escreveu: "Ô, minha amiga, eu não sei o que falar. Você vive eternamente no funk. Te amo. Descansa em paz." Pois é, e sempre que um caso desse acontece, chama a atenção para a saúde de uma forma geral. Então, quem chega para uma conversa é o Sérgio Belzac, vice-diretor de publicações da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão. E eu começo perguntando porque alguns dados chamam a atenção e eu acho que são problemas que atingem muitas mulheres, como é o caso do mioma. A gente muitas vezes ouve falar, mas não faz os exames, não sabe muito bem quais são os sintomas, mas é um problema que merece muita atenção, né? Boa tarde a todos. Com certeza. Veja, miomatose uterina, que é a presença desses miomas no útero, afeta até 30% das mulheres em idade fértil, ou seja, é uma doença muito comum. E ele é um tumor benigno, mas dependendo da sua localização e crescimento, ele pode causar severos problemas. Né? Então, ela, no caso, foi operada por mioma porque estava muito grande, né? A gente não tem dados pontuados, mas a informação que nos chegou é essa. E teve várias complicações no pós-operatório, entre elas a trombose venosa, né? Que é uma complicação possível em pós-operatórios. Por isso que é importantíssimo ter a saúde vascular em dia, né? O melhor exame para diagnosticar a trombose é esse que está sendo mostrado aí na tela de vocês. É o ultrassom com Doppler, né? Inclusive, a nossa Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular está fazendo uma campanha, que é Agosto Azul e Vermelho, para pesquisar doenças vasculares, né? Pensando em trombose, aqui tem alguns sintomas que nos faz pensar e correr para o pronto-socorro, que é uma perna inchar mais que a outra, que é doer muito a perna, que é a gente ter aquela azulada ou vermelhidão numa perna. Quando uma perna fica muito diferente em relação à outra, faz a gente pensar no quadro de trombose. Se a gente está, então, num pós-operatório, a gente não pode esquecer desse risco. Mas melhor do que passar esse risco, a gente tentar prevenir. Como? Consulta com o cirurgião vascular, exames de check-up vascular, por aí vai. Doutor, a trombose se manifesta também em pequenos vasos, em pequenas artérias ou em pequenas veias do corpo humano. Por exemplo, no olho. Quando tem um pequeno trombo no olho e a pessoa, inclusive, perde parte da visão? Sim. O que é trombose? Trombose é formar um coágulo entupindo uma veia. A trombose pode acontecer em veias ou artérias. Dependendo da veia ou da artéria que acontecer essa trombose, o paciente vai ter um ou outro sintoma.
O senhor mesmo deu aqui um exemplo, uma trombose numa artéria lá do olho, por exemplo, a artéria central da retina. Isso pode fazer a pessoa perder a vista. Uma trombose na veia da perna pode fazer essa perna inchar muito. Uma trombose na artéria da perna pode fazer faltar circulação e virar até uma necrose, uma gangrena dessa perna, sem contar na embolia pulmonar, que pode até matar. Quando um coágulo formado numa veia da perna se desprende, navega no corpo e vai lá para o pulmão. Doutor, em algumas imagens a gente viu os pacientes usando meia de compressão. Em quais casos realmente essa meia é necessária? Porque, claro, prevenir a gente tem que ter acompanhamento médico e tal, mas em relação à meia, doutor? A princípio, a meia elástica, ou até mesmo esse dispositivo que está mostrando agora, que é um de compressão, ela serve com uma ideia de diminuir o risco de trombose num pós-operatório ou em alguma outra situação de risco. Vira e mexe, aqui no consultório a gente prescreve meia elástica para paciente que vai fazer viagem longa, né, que é uma situação que a paciente fica muito imóvel e pode acarretar em trombose. Então a meia elástica tem indicações precisas para ajudar na prevenção da trombose venosa. Doutor, popularmente a gente também fala em AVC, né? Acidente vascular, que a gente acompanha por aí. Pergunta o seguinte: um acidente vascular é também provocado por uma trombose? Pode ser. O acidente vascular cerebral, que é um entupimento de uma artéria no cérebro, quando a gente fala com acidente vascular cerebral isquêmico, ele pode ser sim de uma trombose que formou ou dentro da artéria do cérebro ou num outro lugar e subiu o coágulo para a cabeça. Mas o AVC também pode ser hemorrágico, quando rompe um vaso e sangra para dentro da cabeça. Mas sim, podemos dizer que o AVC pode ser causado por uma trombose sim. Inclusive, é uma das principais causas de morte no Brasil, o AVC. Exatamente, fica aqui o alerta também. Doutor, uma pergunta que chegou para a nossa redação. Toda cirurgia pode trazer um risco de trombose? Sim, toda cirurgia tem risco. Isso tem que ficar muito claro, mesmo se ele for muito baixo. E algumas cirurgias, mais do que outras, têm um risco aumentado. Cirurgias ortopédicas, cirurgias plásticas, paciente que tem uma predisposição pessoal ou familiar de trombose, e é aí que o cuidado deve ser redobrado. É muito comum colegas cirurgiões plásticos, ortopedistas, sabendo desse risco, encaminhar os pacientes para a gente fazer pré-operatório aqui na clínica. E aí, para esses pacientes, a gente faz orientações como, por exemplo, do uso adequado da meia elástica no peri-operatório, durante a internação do paciente, ou até mesmo a gente dá uma dose de anticoagulante para o pós-operatório, em baixa dose, para evitar a formação de trombose. Doutor, é possível também tomar esse anticoagulante, digo, na vida prática, no dia a dia? Geralmente eu, por exemplo, tomo aquele AAS depois do almoço. Depois do almoço eu tomo o AAS porque o médico falou para mim que era para tomar depois da refeição. Então eu tomo um dele. Isso ajuda? E na linguagem popular, isso afina o sangue? Tem que lembrar que todo remédio deve ser prescrito por um médico, certo? Não vamos se automedicar em casa. Mas, sim, o AS ele é um antiagregante plaquetário. Ele afina o sangue, mas não tanto quanto um anticoagulante. Mas ambos têm a mesma intenção, que é prevenir a formação de trombos, de coágulos, né? No caso do senhor, o AS ele afina o sangue para proteger umas placas de aterosclerose que o senhor deve ter por aí, de não formar um coágulo nelas, né? Já o anticoagulante, a gente toma o paciente ou para tratar alguém que teve um coágulo que se formou, ou para evitar a formação de um coágulo em uma situação de risco, como, por exemplo, essas que eu falei antes, uma cirurgia, por exemplo. Doutor, muito obrigada pela análise, pelas informações. Foi muito boa essa conversa, viu? Fica aqui de alerta. Com saúde não se brinca, saúde é coisa séria. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.